planetas. É legal pra caramba. Quando eu li isso aqui, eu falei, pirei a cabeção. Eu falei, nossa, eu que não sabia de nada, eu sou o neném. Aí o Edson me apresentou esse menino aqui, ó. Esse é maravilhoso, pessoal. Esse aqui é do caramba também. Então, assim, e aí depois que você lê um, você vê o outro, você fala assim, na dúvida, vamos pesquisar mais, e pesquisando mais, a gente melhora, né? Só citar um negócio sobre antediluviano ali, cara, gente, não tem antediluviano, porque não teve dilúvio. Vamos trocar isso aí para enchente mundial, e essas enchentes, elas são litorâneas, não encheu d'água, gente. Não tem como. Não tem como, não tem água suficiente para encher d'água. Só o que a gente estava conversando. Se a gente perder toda a umidade do ar. Eu sei que a live já está ficando grande. Tá ficando grande, né? Só para resumir aqui, o que o pessoal não entende, se existem inclusive estudos físicos que comprovam que se em algum momento toda a Terra tivesse sido coberta de água, porque o que acontece? Os pontos mais altos, vamos dizer o Everest, se toda a Terra está coberta de água, quer dizer que toda a circunferência tem o mesmo tanto de água, ou seja, o Everest está coberto, então aquela altura de água em toda a Terra. E as pessoas não entendem, porque a nossa atmosfera, o tanto de ar que tem aqui, ele é exatamente definido pela altura entre o nível do mar e do final lá da troposfera, né? Não lembro o nome. Enfim, ou seja, se tivesse ficado em algum momento da humanidade 8 ou 9 mil metros de água acima do que está agora, a gente não teria nem ar para a vida continuar na Terra, entendeu? Não existiria água, não existiria ar para os seres humanos respirarem. Não teria essa diferença, seria mínima. Então, esse é um tipo de coisa que as pessoas não entendem, eles querem só que seja uma enchente mundial que, por quê? Dizem várias civilizações, pronto. Porque assim, ó, do período de 3.000 a.C. até 5.500 a.C., o Saara ele tinha um clima semitropical, com chuvas periódicas, com lagos. A gente tem outros fatos interessantes que o pessoal usa como argumento. Eles usam como argumento. Eles usam como argumento, né? A gente tem, por exemplo, os Himalaias, ou melhor, aqui na América do Sul, as Cordilheiras dos Andes, a gente encontra conchas em cima das cordilheiras. Mas ninguém fala que é fossilizado, que deve ter alguns bilhões de anos, mas tem lá, entendeu? Então, assim, foi empurrada, a placa tectônica empurrou, aí tem que estudar um pouquinho sobre a teoria que começou em 1913 e é vigente até hoje, que é da movimentação das placas tectônicas. Essa questão aí pode ter havido chuva, sim, se a esfinge... Então, é sempre um se, né? Se a esfinge tinha 12 mil anos, se aconteceu 2.500 anos atrás, a gente sabe que o Göbekli Tepe estava ativo ali, com um monte de... Enfim, pode ter acontecido? Pode. Tem prova? Não tem. Então, continua sendo especulação. Não são evidências suficientes. Então, é isso que tá, né? Não é a história, ela é revisionada todo dia. Aparece uma tecnologia nova, ela criva que existe uma coisa a mais. Quantas cidades a mais não foram descobertas agora com a tecnologia de LiDAR? Na América Central, na Amazônia peruana, ali, enfim, toda uma região ali que tem outras cidades que são detectáveis só por LiDAR, porque a vegetação já tomou conta, está por cima, a gente não consegue ver de forma alguma, né? Aqui o Antônio Peixoto, Mike, existe um volume d'água superior a 3 vezes mais do que todas as águas dos oceanos no subsolo. Tem lava também, tem o core, né? Se lê os biossistemas subterrâneos, eu falo um pouquinho disso aí, Antônio. Mas no subsolo existe bastante água, tanto quanto rocha derretida, o manto. A água do subsolo, na verdade, eu também escrevi um artigo sobre isso, explicando, inclusive descoberta recente, tem a ver com cristais também. A água contida nesses cristais. Entendeu? Não é só dizer assim, tem uma grande quantidade de água. Tem que ver a forma que essa água está e tudo, né? Mas de qualquer forma, a gente pode especular, mas hoje não existe provas. Pensa, se o nível do mar extrapola para cima, o que acontece com a atmosfera e com o campo eletromagnético? O que segura a atmosfera no campo eletromagnético é uma coisa. Se você tem pressão atmosférica maior, você expande, né? Se você sobe os níveis dos mares acima do Monte Everest, por exemplo,
que está lá já faz um tempo. Você expande essa pressão, ela vai inflar, né? Então, assim, tem vários outros fatores que não corroboram com a ideia geral de um dilúvio universal, né? A gente tem mitologias que, por vezes, são recicladas. Até a mitologia do dilúvio bíblico mesmo, ele tem fortes indícios históricos de ter sido reciclado de vários outros mitos, inclusive um dos mitos gregos, que pouca gente conhece, que é sobre um dilúvio também, né? Ou seja, uma enchente momentânea naquela região. De novo, gente, todos os povos eram isolados, eles não tinham intercomunicação. Na maioria dos casos, a gente tinha intercomunicação quando tinha uma língua franca, porque eles falavam as mesmas línguas. E isso morreu um pouco ali por volta de 1120, 1170, por aí, antes da Era Comum, que faz parte da minha matéria da primeira revista. Comprem lá e vão ver. Mas o lance é que a gente tem muita premissa para justificar algumas coisas que não são muito justificáveis, né? Então, assim, uma questão de raciocínio lógico e cruzamento de informação a gente pode discutir 1 milhão de vezes. Eu tenho minha formação, outros têm outras formações, e aí a gente vai argumentar até chegar no denominador comum, sendo bons adultos e racionais, né? O Antônio estava colocando outra coisa, também. Só adicionando aí, não sei se já acabou. Pode falar. É bom que tu acabou de falar isso sobre, obviamente, cada um tem suas formações, suas especialidades, e uma das coisas que as pessoas, inclusive, acabam confundindo um pouco sobre o arqueólogo e o historiador, né? O trabalho de um historiador, ele é exatamente, ele não vai ficar indo para o campo, geralmente. Às vezes, sim, quando tiver uma escavação que ele seja requisitado para estudar tal coisa, certo? Mas, geralmente, o trabalho do historiador, ele está inteirado dessas mínimas descobertas. É ele saber o que foi descoberto para ele saber. Um exemplo, eu respondendo aqui, deixa eu ver aqui um dos comentários, acho que foi da Deane aqui. Ela falou assim, no caso da esfinge, a erosão por água é visível não só na base, mas também nas paredes próximas. Esse é um dos pontos. Não é visível, entendeu? Se fosse visível, não precisariam de testes e de profissionais extremamente com muita habilidade e nome para irem lá estudar, certo? Então, é o tipo de coisa que a olho nu não tem como ser visível. É algo que, como o Mike falou, o Schoch, ele fala muito disso, mas não existe outros pesquisadores acadêmicos que falam, só pesquisadores que eles escreveram livros fora da área acadêmica, ou seja, porque, como a gente falou mais cedo, as hipóteses deles não se sustentavam academicamente, gente. E tipo assim, eu não estou dizendo que a academia está sempre certa, não tem nem porquê, até porque eu já falei com o pessoal aqui, eles sabem, a gente vai falar aqui, eu também concordo com vários erros da academia, e toda vez que eu encontro eles, eu venho e trago. Eu já trouxe alguns na minha página vou falar rápido aqui para não ficar muito longo. Em contextologia. Em resumo, o ponto é o seguinte, a gente pode, assim como o Mike falou, sempre teorizar, a gente pode ler, pesquisar, achar um material e gostar, mas quando a gente vai afirmar uma coisa, gente, existem algumas etapas que não tem como pular. Não tem, entendeu? Não tem como dizer assim, tá aqui, isso aqui foi comprovado que ela tem 12 mil anos. Não tem essa comprovação. Existem estudos que eles tentam fazer essa comprovação. Até então, eles ainda não chegaram a ser teorias vigentes. Pode ser que um dia eles cheguem a ser, de acordo com novas evidências, novos estudos, novas tecnologias, certo? Até então, o que a gente tem hoje de consenso dos maiores especialistas das áreas é que ela é da idade ali mais ou menos do Kefren, né? Então, 2.300, mais ou menos, é isso? Não é? Por aí, acho que a Erika sabe melhor essa parte aí. Mas mais ou menos por aí. A história oficial, ela defende que realmente a esfinge, até o momento, ela tem ali o quê? 2.500 antes da Era Comum. Somando com o da Era atual, 4.500 anos da época ali do Kefren ou Kefren. Exato. Então, só continuando, isso quer dizer que essa é a verdade, galera? Que isso é certo, 100% de certeza? Não, obviamente que não. Obviamente que não. O que isso quer dizer é que é o seguinte, a história ela está simplesmente dizendo assim, gente, pode ter teorias, pode ser mais velha,
o que tem até agora é isso. E a gente pode dizer até aqui. Até aqui a gente tem evidências de que ela veio até aqui, até Kepler. Antes disso, não tem evidência comprovada ainda. Tem hipóteses tentando comprovar. Hipótese, mas ela tinha um outro rosto. Exatamente. Isso mesmo, que pode ser tipo de coisa que o Mike falou, não é uma coisa que eu e ele, que a gente tem essa linha mais pela academia, vamos dizer assim, não é algo que a gente torça contra, não, cara. A gente queria muito, inclusive... encontrar um negócio desse, né? Porque seria mais assunto para a gente estudar e, inclusive, passar para vocês, entendeu? Só que a gente tem que se prender ao que se tem hoje em dia, certo? Então, em resumo, é mais ou menos isso daí. Existem coisas que a gente pode muito bem teorizar, falar, expor nosso pensamento, mas quando a gente vai afirmar algo, pelo menos aqui no nosso trabalho, como a gente está tentando fazer algo de maneira séria, científica, embasada, então a gente precisa que essas coisas sejam comprovadas. A gente não pode só chegar e dizer assim, é isso, entendeu? Então tem alguns critériozinhos que a gente pretende e sempre segue, sabe? Então é mais ou menos... E o critériozinho é o método científico. Falar, mas vocês ficam muito presos no método científico, mas é dessa forma que a gente consegue fugir de um viés cognitivo, fugir da nossa própria autossabotagem, porque de tanto querer aquilo e desejar aquilo, a gente consegue informação de tudo quanto é lugar que corrobora com o que a gente quer, mas acaba ignorando aquilo que não corrobora, né?